Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Já falar para vocês de cara que já estamos chegando a 20% de leitura da Bíblia, ou seja, quase 20%, toda a Bíblia já foi lida. Já convido você que é cristão, venha caminhar conosco, participar do propósito 365 dias na Palavra, assumindo o compromisso de ler diariamente a Bíblia, 15 a 20 minutos, menos de 1,5% do seu dia. Você vai se dedicar para se aproximar mais de Deus através das Escrituras. Amém? Tem o link passando aqui acima, o card, então na descrição você clica e vai diretamente para a playlist e inicia sua leitura no dia 1º. Amém? Em um ano você terá lido toda a palavra de Deus, adquirindo o hábito da leitura, fortalecendo a sua fé, fortificando sua caminhada. Não se trata de placa de igreja, de religiosidade, não. Se trata da palavra de Deus, que é fundamental para a nossa vida. Amém? Grandes coisas Deus tem já feito no nosso meio através da leitura da palavra, ouvindo todos os dias a boca de Deus falar aos nossos corações. Amém? Antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje, já vamos também fazer o que? Orar. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e de seguida já leremos a sua palavra. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso és Tu, Deus, queremos te agradecer por mais uma vez permitir que nós venhamos estar aqui, Deus, diante da Tua presença para ouvir a Tua voz. Senhor, fala aos nossos corações, Deus, abre nossa mente para o entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, conduz a leitura no dia de hoje. Ó Pai, sabemos que nós precisamos da Tua presença, ó Deus, nós sabemos que temos que Te buscar. Então faz cair por terra também, Deus, qualquer impedimento, qualquer espírito contrário, Senhor, a esse propósito. Continua falando aos nossos corações, Pai, e nos abençoando com a Tua graça. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Abra a sua Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, em Números capítulo 14, dando continuidade. Já estamos vendo aí o povo murmurando, o Senhor também corrigindo, por conta da murmuração do povo de Israel. Olha só, Números capítulo 14 vai falar sobre a rebelião do povo. Todos encontraram? Inicia da seguinte forma: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se
e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: conforme você pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não me obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuram contra mim. Vocês não entrarão na terra no qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Meu Deus! Segundo o número dos dias em que vocês espiarem a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo é derrotado em Horma. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: porque vocês estão transgredindo o mandado do Senhor, e isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali diante de vocês, e vocês cairão à espada, uma vez que se desviaram do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Agora, dando continuidade, capítulo 15, leis a respeito de ofertas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas ofertas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais trará 2 litros da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor, em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para libação traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês. Por estatuto perpétuo, nas suas gerações, vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão um bolo como oferta. Como oferta de eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Sacrifícios pelos pecados involuntários. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometa pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então seu Deus disse a Moisés: toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial, o apedrejaram e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que, ao longo das suas gerações, coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponha um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Glória a Deus! Maravilhoso como Deus, desde sempre, Ele nos lembra que eu sou o seu Deus, o Deus de vocês, o seu Senhor, nos fazendo sempre nos lembrar, porque Deus sabe que a gente, porventura, acaba esquecendo o Deus a quem servimos. Amém? Então, que nós devemos sempre estar lembrando o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que está sempre nos sustentando, nos abençoando, nos guiando pelo caminho da verdade, da salvação. Amém? Vamos dar continuidade e agora vamos para o livro de Lucas, capítulo 8. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, as mulheres que seguiam Jesus. Começa assim. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa,
procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. A parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A luz. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumine bem, a fim de que os que entrem vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser desconhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será retirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do rio. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco enchia-se de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? A cura do endemoniado Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido.
Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda andava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Glória a Deus, leitura finalizada, leitura poderosa, tantos milagres do Senhor que fortificam, que aumentam ainda mais a nossa fé, independente da nosso problema, da circunstância que você esteja vivendo. Lembre-se que você serve um Deus que é poderoso. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer por mais uma vez se fazer presente no nosso meio. Ó Espírito Santo, obrigado por ter falado aos nossos corações. Obrigado por nos lembrar do teu poder, do teu amor para conosco. Continua nos abençoando com a tua graça, com a tua presença, que nós vamos cada vez mais, Senhor, ter a nossa fé aumentada, porque sabemos, ó Deus, temos a total convicção que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso e que sem ti nós não somos nada. Continua abençoando com o teu amor e continua falando conosco no dia de hoje, que amanhã nós vamos estar aqui novamente firmes e sedentos para ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, deixa o like nesse vídeo, amém, compartilhe, convide alguém para também participar da leitura e ser fortalecida na fé, aprendendo cada vez mais do Senhor, ficando a conhecer sobre esses milagres maravilhosos, que será muito importante, amém? Essas pessoas precisam também participar aqui conosco, então convide alguém para fazer parte desse propósito. Deus abençoe sua vida, amanhã estaremos juntos aqui novamente para a honra e glória do nosso Deus, amém? Fique com Deus, até amanhã.